boa noite a todos. Eu agradeço aí ao engenheiro Fábio por essa oportunidade, né, de a gente poder compartilhar com conhecimentos, trazer para o pessoal de projetos aí o que tem aí de novo, né, ou até de desconhecido, às vezes não é novo, é desconhecido na área de projetos, e o pessoal de projetos também trazer para a gente aí os desafios que acabam muitas vezes virando pesquisa. Bom, a questão do incêndio acabou sendo, em nível nacional, para estruturas de concreto, se tornou algo assim que passou, deixou de estar para situações, para projetos, alguns projetos, né, e passou a ser comentado abertamente em todos os tipos de projetos, desde vamos dizer, um sobrado até mesmo um edifício alto. Antes era mais restrito o edifício. Então, o incêndio nunca foi assim um tema muito confortável, tá? Na verdade, eu não vou dizer nem para os administradores prediais, sejam prédios residenciais ou comerciais ou industriais. A verdade é que muitas coisas que ocorrem, aí, muitos acidentes que ocorrem por incêndio, ele tem muito mais a ver com outro problema nosso de cultura, que é a nossa displicência com a manutenção predial. Tá? Se a gente for olhar aí, a maior causa de incêndios aqui no Brasil é por curto-circuito. Tá? E normalmente vem falta de manutenção predial. E muitas vezes ele acaba se desenvolvendo também por falta de manutenção predial. As tubulações de combate a incêndio estão secas. Falta de manutenção em bombas, falta de manutenção na própria rede de conduítes, né, de condutos. Às vezes fecha-se, inclusive, válvulas, né, das tubulações vermelhas. O incêndio, como uma ação excepcional, ele não avisa. Quando ocorre essa ação excepcional, começa a ter falhas no meio de proteção ativa, que acaba permitindo o desenvolvimento do incêndio. Então, aí, isso aí é um assunto, né, que eu gosto muito de tocar, porque durante muito tempo, desde quando eu comecei a estudar esse assunto no mestrado, há mais de 20 anos, né, sempre foi colocado, parecendo que o problema que tinha com as normas de projeto era que simplesmente estavam piorando, né, vamos dizer, a situação de projeto e de mais responsabilidades para o engenheiro de estruturas, quando, na verdade, o que estava sendo exigido em projeto é o mínimo do mínimo necessário para a proteção à vida, para que a estrutura responda à segurança contra incêndio do edifício quando os meios de proteção ativa falham. Isso é algo que a gente tem que pensar. Então, quando vamos ver aí as normas que nós temos no Brasil para isso, nós temos que entender que ali são normas que vai ser colocado prescrições para atender aos critérios mínimos de segurança aceitáveis à vida. Então, o que tem nas normas não se refere à proteção a patrimônio. Então, se alguém quiser aí, né, proteger o patrimônio, aí, então, no caso, a pessoa, por conta, vai investir mais na proteção. É o caso, muitas vezes, que a indústria se submete a isso por causa de questões e exigências das seguradoras. Bom, então aí vem lajes protendidas em situação de incêndio. Antes de mais nada, laje de concreto protendido, o concreto protendido ele é um concreto armado. Então ele vai ter todos os problemas do concreto armado, mais o adicional da proteção. Então, o que é servido para o que se preza, o que se entende, o que ocorre no concreto armado, ocorre no concreto protendido, falando só apenas no concreto. Então, vamos entender aí a situação de um incêndio real. Bom, a gente sabe que numa situação real, temos aí o último exemplo aí que foi aí o colapso do edifício Wilton Paes de Almeida, aqui em São Paulo, que era um edifício tombado, histórico, porém abandonado, tá? Que sofreu vamos assim dizer, uma ocupação irregular,
E por ele estar completamente abandonado, já não tinha nem mais elevador, o que acabou facilitando a propagação do incêndio, generalizando esse incêndio para o prédio inteiro, e o prédio de concreto acabou não resistindo e colapsou. E aí a gente vê assim, no incêndio real, sim, as falhas estruturais acontecem. Colapsos estruturais parciais, colapsos estruturais globais. São falhas estruturais em edifícios altos, médios e baixos. No edifício alto aqui, eu tenho aqui um exemplo muito tradicional em São Paulo, que foi o edifício da CESP, o SED 1 e o SED 2. O SED 2 ele acabou tendo um colapso parcial, isso é o que sobrou no dia seguinte. O SED 1 também ficou num estado tão assim deplorável que tentou vender o imóvel para alguém fazer uma reabilitação, o comprador fazer uma reabilitação, mas no final das contas chegaram à conclusão que o prédio, por ser velho, e ainda os custos da reabilitação estrutural compensaria mais demolir, e foi o que aconteceu. Então aí nós temos um exemplo, não vou me estender muito nisso, porque o nosso foco é laje. Aqui é um exemplo, por exemplo, da loja Zelo, em 1994, um depósito de pré-moldados simplesmente veio ao chão por causa de incêndio. Nós temos também aí o mercado modelo no Uruguai. Eu destaco aqui, a laje era de concreto armado, mas eu destaco aqui os danos no concreto, que são muito comuns em lajes. Também aqui a biblioteca de Linköping, na Suécia, em 1996. Houve aí, dá para ver na foto, a gente percebe aí a ruptura do pilar, né, por um deslizamento, ou melhor, a movimentação horizontal do pavimento devido ao aquecimento. E acabou colapsando. Então está aqui na foto que a gente vê aqui, sobrou parte aqui do estacionamento, da cobertura, o resto aqui embaixo, vocês observem, foi colapso mesmo. O edifício ele era um edifício de médio porte, não era um edifício alto. E temos outros casos aí, tá? Fábrica de roupas no Egito em 2000, foi o que sobrou aqui. Em 2000 também teve um edifício em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e aqui está os escombros, e aí uma foto de um jornal, a única informação que eu obtive na época, das pessoas, das equipes de resgate buscando aí vítimas. Também aqui o edifício residencial no Egito, em 2004, a gente vê que o que sobrou aí de edifício alto aí de mais de 10 pavimentos. Tivemos ainda aí o edifício residencial em São Petersburgo, aqui o momento em que o edifício começa a colapsar. Na época, isso foi muito comentado, isso aqui foi até uma foto tirada da Folha de São Paulo. E agora, sim, para o que nos interessa, um estacionamento subsolo na Suíça, em 2004. Não houve vítimas fatais de pessoas comuns, mas a equipe de bombeiros que estavam embaixo, verificando se havia ainda alguma vítima, essa laje lisa colapsou e acabou, se não me engano, matando aí, acho que uns 6 ou 7 bombeiros na Suíça que estavam aí no subsolo. Na verdade, o estacionamento era um subsolo, em cima um jardim, né? Então, a laje lisa é muito comum, concreto protegido, então a gente vê que houve aí um colapso, e nós estamos falando aí da Europa, quando fala aí Suíça, a Suécia, são locais em que a segurança contra incêndio está muito mais adiantada do que aqui no Brasil, em termos de norma. E aí vemos assim, mas por que isso acontece? Bom, em primeiro lugar, as vantagens do concreto armado, entenda concreto protegido, que ele é armado também. O concreto em si, as vantagens. É um material incombustível, é só comparar com a madeira. Tem baixa condutividade e difusividade térmica, compare com aço. Mas tem aí umas desvantagens: fissuração excessiva, aumento da porosidade, pólen, degradação mecânica.
E aí vem a redução da resistência, essa fissuração leva à redução de resistência, módulo de elasticidade, deformações que só ocorrem durante o incêndio. Se a gente for aí comparar, a condutividade térmica, ela está diretamente associada ao tipo de agregado que a gente usa no concreto. Então, a gente tem, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, o aço, a gente pode aqui trabalhar aqui com um valor, digamos, médio. Tudo está aparecendo som. Ok. Tá tendo algum problema? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professora. Tranquilo. Tá tendo falha no som? Não, tá tudo normal, professora. Tá tudo ok? Tudo ok. Ah, tá ok, tá ok. Então, a condutividade, tá ok. A condutividade térmica do aço, a gente pode dizer assim, um valor mais ou menos médio. Por quê? Porque é variável em função da temperatura, assim como a condutividade do concreto. Mas para a gente fazer uma comparação, a condutividade do aço, ela varia de 22 a 90 vezes mais do que a condutividade do concreto. É isso que faz com que no concreto nós tenhamos uma distribuição de temperaturas, um gradiente de temperaturas, e a temperatura não é uniforme e não se uniformiza. Não dá para usar métodos simplificados, tão simplificados, né, que vá uniformizar, que a gente vai considerar um erro desprezável a uniformidade da temperatura na distribuída na seção transversal. Então, isso ocorre porque a condutividade do concreto compara a do aço gente. Então, o aço chega de 2 a 40 vezes maior. Sem isso, né? Eles funcionam todos como se fosse um material íntegro e homogêneo. Na verdade, aí o concreto protendido também. A diferença é que eu vou até desativar aqui minha webcam para não ter problema de conexão lenta, tá? A diferença é que, no caso do concreto protendido, nós vamos ter dois tipos de aço, o laminado a quente e o trabalhado a frio. Então, no concreto, nós temos água, e essa água tem a água livre e a água quimicamente combinada, pasta de cimento, que também aí é formada, né? Cimento Portland e a água combinada, agregados, pode ser silicosos, calcários, leves, basálticos, aço laminado a quente e aço trabalhado a frio. E os efeitos do calor, eles se tornam diferentes quando a gente começa a trabalhar, né, quando o concreto começa a ser aquecido. Cada material ele começa a reagir de uma maneira diferente, comparado aí, cada um entre si, quando eles começam a serem aquecidos. Então, nós temos nos constituintes do concreto, acaba tendo aí o efeito do calor, e nos constituintes, e esses constituintes acabam reagindo de maneira diferente, e daí começa a apresentar a degradação física do concreto, que reflete nas estruturas. Então, se a gente faz aqui um exemplo, né, de maneira didática, mais ou menos a 100 graus Celsius, começa a acontecer as reações higrotérmicas. O que vem a ser nessas reações hidrotérmicas ou higrotérmicas? A início da evaporação da água livre, da água quimicamente combinada, e a um aumento da permeabilidade. E a evaporação da água livre, é bom a gente ter aí em mente aí a desenvolvimento de pressão interna de vapor.
Mais ou menos a 300 graus Celsius, nós temos aí a dissociação do hidróxido de cálcio, início da redução de resistência dos concretos silicosos, que são aí, em geral, as britas, ruptura de alguns seixos rolados e desidratação de alguns tipos de agregados, por exemplo, o sílex, que não é tão comum no Brasil, tá? Mas aí quem faz projetos aí para outros países da América Latina é bom ficar abrir os olhos, né? Mais ou menos aí a 600 graus Celsius ocorre aí um aumento significativo da fluência, e é bom a gente entender que em altas temperaturas a fluência ela perde aquele significado que nós estamos acostumados a levar em conta, principalmente o concreto protegido, como deformação lenta, tá? Aquela que vai levar às perdas de proteção diferidas no tempo, tá? E há uma reação cristalográfica dos agregados que possuem sílica. Tá? O quartz alfa se transforma na versão beta e essa conversão, né, essa mudança, ela é expansiva. De outra maneira, né, de outra forma, em outras palavras, o concreto silicoso, aí os agregados de brita, começam a expandir. Então, aí é bom a gente entender, enquanto o concreto ele, na microestrutura, o agregado, ele expande, a argamassa, ela se contrai aí devido à desidratação. E aí a gente começa a entender aí por que do excesso, né, de fissuração. E mais ou menos aí a 700 graus Celsius, a dissociação do carbonato de cálcio, criando cal livre. Isso aí também isso tem muito a ver aí com a própria química do cimento e principalmente quando está trabalhando com agregados calcários. – 800 graus Celsius, evaporação total da água de hidratação. 1.200 graus Celsius, ocorre o que a gente chama de sinterização do concreto, né? A gente pode dizer assim, sinterização, ou melhor assim, a grosso modo, derretimento. E entre 1.200 e 1.400 graus Celsius, o concreto está sinterizado, ou seja, ele está derretido. Então, aí eu mostro uma foto. Isso aqui foi um pequeno acidente de laboratório que aconteceu na Unicamp, quando deixaram partes do corpo de prova de um ensaio dentro do forno, e ele acabou assim, vamos assim dizer, derretendo de vez, né? Então sobrou assim o concreto derretido. O que é bom a gente entender aí nas faixas aí de temperatura, tá? Embora que o concreto não tenha nenhuma função estrutural a partir dos 900 graus Celsius, na verdade, a partir dos 700 graus Celsius, a gente vai ver aí que a redução da resistência dele aí é muito grande. Então, ele tem assim uma boa resistência e até 500 graus Celsius aguenta bem. Passou disso, começa realmente a se definhar. Lascamentos explosivos são muito mais comuns em concretos de microestrutura densa, de baixa porosidade, os concretos de alta resistência. Tá? Não é tão comum em concretos de resistência usual, entretanto, tem que também ter cuidado quando se trata de concretos muito saturados. Lascamentos explosivos são característicos de concreto de alta resistência. Porém, lascamentos em geral, que é uma maneira que a gente fala, né, de lascamentos serem forma de delaminação, é um tipo de lascamento, o spalling, né, em inglês é spalling, spall-off é a delaminação gradual. Tá? Os pop-outs são os pipocamentos. Né? Então, esses lascamentos, eles ocorrem em qualquer tipo de concreto. Agora, os explosivos é que são mais próprios aí de concretos de alta resistência. E para as propriedades mecânicas, o que ocorre é que essas transformações na microestrutura se refletem
na redução da resistência e também no aumento, né, da dilatação térmica, aí, né, no aumento da dutilidade, perdão, né, da dutilidade do material. Eu coloquei como exemplo, né, porque a temperatura ambiente, a gente costuma usar aí o diagrama parábola retângulo, tá? Em altas temperaturas, a gente usa mesmo, tem que considerar, tá, o ramo descendente da curva de distribuição. Então, aqui a gente vê o quanto que o concreto se abate em função da temperatura. A 500 graus Celsius, nós temos aqui a curva verde, que ele tem, para resistências usuais, cerca de 60% da sua resistência inicial. O FCK dele vai ter aí 60% da sua resistência inicial. E se a gente for pensar em 700 graus Celsius, ele vai ter 30% da sua resistência. Então, é por isso que a gente fala, a partir dos 700 graus Celsius, não espere muita coisa do concreto. O mesmo também se traduz em relação ao módulo de elasticidade. A gente tem aí exemplos aí de vários pesquisadores e de várias amostras, né, de concreto de várias partes do mundo, e aí nós temos o Eurocode 2 aí, mostrando, né, a diferença entre o módulo, a redução de resistência do módulo de elasticidade do concreto, e só para a gente não pensar que o aço derreteu por completo, tá? A queda de módulo de elasticidade do aço, ela é menor, ela demora mais para cair para o mesmo nível de temperatura do que o concreto. Então, para a gente não ficar achando que a culpa é sempre do aço quando uma estrutura de concreto ela rompe em altas temperaturas. E no caso do aço, nós temos aí os aços laminados a quentes, que são aqueles que têm o patamar de escoamento definido. Também a gente observa aí que a 500 graus Celsius, mais ou menos a 500 graus Celsius, ele tem aproximadamente entre 50% e 60% da sua resistência. E a partir dos 600 graus Celsius, ele passa a ter 40% da sua resistência. E a redução de resistência do aço encruado a frio, ela é maior. Ela é bem mais acentuada. Por quê? A gente tem uma questão aí muito importante quando a gente vai trabalhar aí para estruturas antigas de concreto armado. Quem lembra aí dos aços CA40, 50B, que eram aços encruados, quem trabalha aí com estruturas existentes, vai fazer reabilitação, é bom entender tanto para o concreto armado, quer dizer, tanto para o aço do concreto armado, quanto para o aço do concreto protendido, os aços trabalhados a frio, ou são aços encruados, eles são deformados a temperaturas mais baixas. Quando a gente fala temperaturas mais baixas aqui dentro da acearia, é em torno aí de entre 300 e 600 graus, para melhorar algumas características do material, como aumento de dureza, aumentar a tensão de escoamento, tensão de ruptura. Daí vem o nome, né, chamado de trabalhados a frio, né? E o processo de encruamento, ele reduz a dutilidade e aumenta a fragilidade. Isso daí é um recurso muito empregado para aumentar a capacidade de trabalho dos próprios aços laminados. Então, os aços laminados aqui, eles acabam dando origem aos aços encruados com resistência maior. Então, os grãos do aço são reformados e essa deformação imposta à microestrutura do aço aumentam aí as tensões internas e as imperfeições aí dos cristais. E aí acabam gerando, né, aquelas tensões internas, né? E para aliviar essas tensões, os aços encruados, às vezes, são submetidos aí a temperaturas mais ou menos de 300 a 400 graus, tá? Para poder resolver o problema da relaxação, né? Para eles não se tornarem muito suscetíveis aí à deformação por relaxação. Tá? E essa temperatura mediana, né, vamos assim, resolve um pouco aí a questão dessas tensões residuais. Tá?
Só que tem um problema, né? Quando esses aços encruados são submetidos a altas temperaturas, além de sofrerem as mesmas reações dos aços laminados, que é o que está aqui na tela, né? Eles tendem a se uniformizar e reestruturar a sua microestrutura que foi deformada. E quando eles se reestruturam lá, os seus grãos se reestruturam, ele se retransforma em aço laminado. Só que essa retransformação ela é acompanhada de uma queda de resistência que não é recuperável após o resfriamento. Então é bom entender, o aço laminado dá origem ao aço encruado por deformação. Em altas temperaturas, a microestrutura do aço encruado, ela se rearranja e o aço encruado volta a ser o laminado com aquela resistência mais baixa original. Isso daí é algo assim muito problemático, tá? Então aí tem que ter cuidado que edifícios projetados aí com aços encruados, após o incêndio, as armaduras, quando elas são aquecidas, principalmente a 600 graus Celsius, elas só vão recuperar aí cerca de 50% da sua resistência inicial. Tá? Então, isso aí é muito importante. Tá? E para aços de concreto protendido, nós temos também, por laminação e trefilação a frio, para obter grandes resistências à tração. Então, nós temos que ter cuidado porque os grãos apresentam uma forma alongada, né, na direção do fio, com, vamos assim dizer, a microestrutura dele reduz a possibilidade de movimentação entre si, além de dificultar a curvatura durante o trabalho a frio. Então, as alterações drásticas nas características mecânicas que ocorrem aí nos aços de proteção, ocorrem na faixa dos 400 a 500 graus Celsius. Então, a tensão de ruptura pode se reduzir a 50% da tensão inicial, que é aquela original à temperatura ambiente. Então, a gente tem que ter cuidado que tem uma diferençazinha aí entre o aço protendido, que é o encruado, do próprio aço da armadura frouxa encruado também. Então, acima mais ou menos dos 500 graus Celsius, 550 graus Celsius, essa estrutura dos aços se uniformiza. E isso é importante a gente entender que aí, quando se uniformiza, ele perde aí aquela capacidade toda, né, aquela altíssima capacidade resistente que ele possui. Então, as perdas de resistência dos aços protendidos são permanentes devido a essa relaxação da armadura. Então, na prática, essa queda brusca, né, de redução de resistência do aço encruado protendido, ela é traduzida por uma relaxação, assim, express. Então, desse modo, a gente tem que ter muito cuidado que os elementos protendidos expostos aí a temperaturas já acima de 200 graus Celsius, aí, na ordem de 200 graus Celsius em diante, mesmo por curta duração, podem apresentar aí algum efeito residual de resistência. Então, isso é muito importante para quem está trabalhando aí principalmente com estruturas com reabilitação. E a comparação entre aí, da própria norma, né, 15.200, comparação entre a redução de resistência do concreto e do aço. Tá? Isso aqui é a resistência relativa. O aço está em azul, o concreto está em vermelho. A gente percebe que o aço ele tem um comportamento até um pouquinho melhor do que o concreto, próximo, digamos aí, aos 500, até 500 graus Celsius, o aço ganha do concreto. Agora, qual é aí, vamos assim dizer, os desafios, né, assim, as fraquezas dos materiais? É que o aço ele tem uma condutividade térmica que chega até ser 90 vezes superior ao concreto. Então, isso faz com que a temperatura aumente rapidamente, enquanto que o concreto não.
ele acaba desenvolvendo aí as isotermas, que a gente vai ver, os gradientes de temperatura, em que na superfície está 600, 700, 800 graus Celsius e no miolo está 20 graus Celsius. Então aí vem aí a vantagem do concreto, é isso, tá? Em altas temperaturas. Se deve simplesmente à diferença entre a condutividade térmica entre os dois materiais. Módulo de elasticidade também a gente observa aí que tanto o concreto quanto o aço aí são muito parecidos aí a redução. E a gente tem que pensar também algo mais, falando em relaxação do concreto, relaxação do aço da armadura protegida, tem também um aspecto de fluência do aço. Aqui a gente costuma não chamar de fluência, a gente chama de relaxação. Em aquecimentos de longa duração, existe sim uma fluência que ocorre e ela é disparada, né? Uma relaxação, uma deformação, a relaxação que ela é disparada somente durante o aquecimento. Então, entram aí como deformações aí adicionais. E os exemplos aí de spollen, nós temos aí em alguns casos aí que são passados, como lajes aí de túneis, algumas lajes para a gente entender melhor, no caso do concreto. O que vem a ser, então, o spollen? A delaminação pode ser gradual, pode ser explosiva, pode ser fissuração, pop-outs. Ocorre por causa água livre em excesso, baixíssima porosidade do concreto, aí devido aí à densidade, gradientes térmicos. Nós estamos aqui admitindo que o incêndio que vai ocorrer nos edifícios serão incêndios provocados por material celulósico. E no caso aí que nós temos em algumas situações em que nós temos área industrial, nós temos aí carga de incêndio que é de material inflamável. Então vai ter um gradiente de temperatura muito grande. Em 5 minutos, a superfície do concreto está 1.200 graus Celsius, enquanto o miolo está 20 graus Celsius. Então acaba tendo aí problemas de gradiente de temperatura, criando aí as chamadas tensões térmicas internas. Isso também leva aí à degradação do concreto. Concentração de armadura, seção transversal muito fininha, cobrimentos de grande espessura, isso facilita a delaminação, perda de cobrimento. Isso também é um tipo de spollen. E tem aí os fatores internos, né? As próprias transformações mineralógicas aí dos agregados, que eu comentei, extensões de origem térmica e pressão interna de vapor. No caso de lajes, muitas vezes a gente acha que laje não é tão significativo ter uma ruptura comparando com uma viga ou com um pilar. A gente já sabe que se um pilar ele rompe, o risco de colapso de um edifício é muito grande. Já de lajes, não necessariamente, mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente nunca sabe se o incêndio vai ocorrer no térreo ou lá na cobertura. E se ocorre uma falha da laje, pode-se desencadear o colapso progressivo, que aí ocorre, né, o efeito cascata. Uma laje que colapsa vai caindo embaixo, né, vai caindo nas lajes inferiores, e aí o prédio pode vir a ter colapso por ação dinâmica, já não é nem por incêndio. Então, por essa razão, nós temos aí que sempre estar atentos por causa desse risco de colapso. Colapsos podem ser aí as rupturas localizadas, que implica em perda de capacidade resistente e risco iminente de colapso. O incêndio na engenharia, ele é causado aí pela ação térmica, que é descrita pelos fluxos de calor, por convecção, por radiação e por condução. Radiação das chamas que irradiam calor, aquecendo os gases, as camadas próximas à chama. Convecção dos próprios gases, as massas de gases quentes, por diferença de densidade, são mais leves, tendem a subir, fazendo com que os gases mais frios que estão na parte superior se movimentem para baixo, criando uma movimentação. E nessa movimentação, né, em que há uma substituição, né, de
de local, né, de posição de gases quentes pelos gases frios, ocorre então a convecção. Os gases quentes acabam aquecendo os gases, as massas mais frias. Na estrutura, tanto a radiação como a convecção, elas, no contorno das estruturas, elas aquecem a estrutura no contorno. E a partir do contorno para dentro da estrutura, a estrutura é aquecida por condução. O incêndio real, ele vem aí, né, ele tem uma fase de aquecimento e uma fase de resfriamento. E tem ainda uma fase chamada flashover, né? Essa questão, assim, quando ele está na fase de aquecimento, aqui ainda na faixa de pré-flashover, de ignição, se as medidas de proteção ativa forem eficientes, o incêndio ele é combatido e não há risco estrutural algum. Mas quando as medidas de proteção não são eficientes, quais são? Sprinkler, brigadas de incêndio, tá? Essas medidas de combate não são eficientes, o incêndio ele se desenvolve a ponto que toda a carga combustível ela é tomada pelas chamas. E é a partir daí que, para efeito de projeto, a gente usa aqui a curva de ensaio, que significa que resume toda a severidade do incêndio pós-flashover. Em outras palavras, a gente projeta a estrutura para funcionar quando os outros meios de proteção em combate falham. E a ação térmica ela vai depender do cenário de incêndio. Cada incêndio é único. Existem as propriedades térmicas dos materiais, existem o tamanho, o volume do compartimento, a quantidade, distribuição da carga de incêndio, a ventilação, quantas portas, aberturas, janelas existem, por onde entram aí os gases. Na prática, para fins de projeto, essa ação térmica nós padronizamos por meio do tempo requerido de resistência ao fogo. E esse tempo ele é prescritivo, padronizado, não é tempo em que as pessoas vão se desocupar, não é tempo de desocupação, de abandono, não é tempo em que o corpo de bombeiros, ao ouvir o chamado, vai vir combater, não é nada disso. É um tempo mínimo de resistência ao fogo, preconizado por norma, tá? Supondo, né, vamos assim dizer, de um elemento construtivo quando sujeito a um incêndio padronizado. Qual é o incêndio padronizado? Essa curva vermelha, a curva ISO 834, que é a curva para ensaios. Para projeto, a gente tem que saber, então, qual é a diferença entre as duas siglas, os dois termos. TRRF é o tempo requerido, exigido, de resistência ao fogo. É aquele que está normatizado para para um determinado tipo de edifício e tipo de ocupação. E o TRF é o tempo de resistência ao fogo do elemento estrutural. Em projeto, nós temos que projetar a estrutura para que o tempo de resistência ao fogo seja maior do que o tempo exigido por norma. Então, o TRRF tem que ser menor ou igual ao TRF. Isso é premissa de projeto. O TRF você projeta, a gente obtém, ele leva-se em conta, né, ele depende exclusivamente do material estrutural, do sistema estrutural, do carregamento aplicado. O elemento estrutural ele é colocado dentro do forno, carregado, aquecido, carregado, afere a temperatura, ou melhor, afere-se o tempo no qual houve o colapso estrutural, e esse é o tempo de resistência ao fogo. Tá? O elemento estrutural dentro do forno, carregado, o forno começa a aumentar a temperatura. No momento em que o elemento estrutural ele colapsa, tá? Fixa ali, né, no cronômetro, aquele é o tempo de resistência ao fogo. E o TRRF, que está em normas, em instruções técnicas, esse é um pouco mais além. Ele é calculável, é cientificamente demonstrável, depende da mecânica das estruturas, dos fenômenos de transporte. O que é fenômeno de transporte? Nós estamos falando aí de ação, aí da dinâmica do incêndio, tá? A fluidomecânica que existe aí do calor, tá? Transporte de massas, tá?
da confiabilidade do sistema, do risco do incêndio, risco das consequências, das ações de combate, e aí vem o que está incluindo aqui a confiabilidade do sistema, é a parte subjetiva da determinação. A parte objetiva, que é mecânica das estruturas, mecânica dos materiais e fenômeno de transportes, isso é física. Isso é ciência. A confiabilidade do sistema, sim, também é ciência, é estatística, mas quando entra risco do incêndio, entra a subjetividade do modelo, que é qual o risco tolerável pela sociedade? É o mesmo princípio usado, por exemplo, para risco de acidente do trabalho. É daí que vem, né, esse risco tolerável, entra aí uma questão do consenso social, para a gente entender. E no caso aí que nós vamos fazer o projeto, diretrizes de projeto baseadas em prescrições, que são o que a gente mais faz no Brasil, temos então aí os códigos prescritivos, são os regulamentos e normas. São aqueles que, a partir de um TRRF, prescritivo para um determinado tipo de edifício, você vai respeitar. Nós temos aí formas de calcular aí o TRRF. Tá? A primeira, método do tempo equivalente, e a segunda, método tabular. Método tabular, aí nós temos dois. Da norma 14432, que é válida no Brasil inteiro, e atenção, pessoas dos estados onde tem uma instrução técnica própria, verifiquem, aqui no estado de São Paulo, a IT8 do Corpo de Bombeiros, que apresenta o TRRF. Essas ITs se basearam na 14432, norma brasileira, porém, aumentaram aí as exigências. A 14432 só vai até 120 minutos. A IT8 do Corpo de Bombeiros, ela vai até 180 minutos. Norma da ABNT não é lei. Instrução técnica tem força de lei por portaria das secretarias de segurança pública de cada estado. Então, sempre quem está no estado de São Paulo tem que olhar hoje para a IT8. E aí, falando em concreto protendido, como que a gente projeta? Bom, a temperatura ambiente, nós temos aí a norma 6118, que a gente leva em conta aí as dimensões mínimas. E normalmente aí nós trabalhamos aí 15 centímetros, aí isso aqui eu tirei da própria norma. Espessura das lajes com proteção apoiadas em vigas. E aqui tem aqui, ou então, mínimo vão dividido por 42 para lajes de piso biapoiadas, ou vão dividido por 50 para lajes de piso contínuas, ou 16 centímetros para lajes lisas, ou 14 para as lajes cogumelo. Isso aqui é o que é preconizado para o projeto a temperatura ambiente. E aí apresento para vocês aí as situações, né, de lajes protendidas que nós temos, tanto lajes maciças como lajes nervuradas, unidirecional, bidirecional, as famosas vigas faixas, inclusive vigas faixas um tanto invisíveis. E aí, em cima desses valores da prática construtiva, a gente tem aí esses ábacos, né, que permite a gente aí projetar a espessura da laje. E aí até coloquei isso aqui, eu costumo apresentar isso aqui, né? Eu fiz uma modificação. Eu peguei aqui um ábaco do Schmidt 2009 e acrescentei aí as atualizações da norma 6118 2014. Eu costumo até mostrar isso para os meus alunos, para pré-dimensionar. Tanto para concreto, e aqui fala, né? Concreto armado e concreto protendido. Como é que você dimensiona lajes lisas e lajes apoiadas, lajes cogumelo, tá? Que é um muito comum em concreto protendido. Isso é o que vocês estão acostumados a fazer. Acontece que para a situação de incêndio, nós temos aí duas normas a respeitar, né? Vamos assim dizer. A instrução técnica do Corpo de Bombeiros, a IT 8 e a norma 15.200. Então, para quem não, os estados que usam apenas a norma 14432, o início do projeto começa. Você determina, em função das características do teu edifício,
Qual é o TRRF? Você tem dois caminhos a seguir. Dimensiona a temperatura ambiente, depois você vai checar se as dimensões batem lá, né? Vamos assim dizer, com o método tabular. Se não bate, você vai ter que redimensionar esse elemento estrutural. Ou então, vamos ser mais práticos, vão direto para 15.200, para o método tabular. Por quê? Porque ali já satisfaz a resistência ao fogo em função do TRRF. A norma 15.200, ela é uma norma de elementos de concreto armado e protendido. Ela apresenta nível 1, nível 2 e nível 3 de métodos. Eu sugiro sempre usarem os métodos tabulares, porque eles são os mais racionais, se baseiam em análise experimental, considerando condições de contorno, são mais econômicos. Métodos simplificados somente para situações assim excepcionais das excepcionais. Eles nunca vão dar valores, ele nunca vai dar assim, valores econômicos. Ele sempre vai estar com uma margem de segurança porque ele tem aí um grau de simplicidade tão grande que precisa fazer aí assim dizer, uns ajustes que acaba sempre superdimensionando a estrutura. E os métodos gerais de cálculo, que é modelagem numérica, realidade virtual. Isso normalmente são aí os grupos de pesquisas em universidades, em algumas universidades que conseguem fazer, e os métodos experimentais, né? Quem tiver condições, tentar, ou no IPT, ou então no Chile, por exemplo, que o laboratório faz análise experimental full scale de lajes. Então, o método tabular, ele se baseia em três características. Tempo de resistência ao fogo associado às duas características geométricas. E essas características geométricas são espessura, no caso da laje, que a gente está nos referindo, e o C1. Cuidado que na NBR 6118 vocês estão acostumados a trabalhar com C, que é o cobrimento. A norma 15.200, ela te dá o C1, que corresponde à distância entre o CG da armadura mais próxima da face exposta ao calor. Esse C1 deve ser sempre respeitado, principalmente por causa da temperatura. O que acontece é que cobrimento sozinho não resolve problemas de armadura. Ele não é tão efetivo. A distribuição de temperaturas dentro de uma seção de concreto, devido a essa condutividade baixa do concreto, se desenvolve aí as isotermas, né, que são linhas de mesma temperatura, gradientes térmicos, em que quanto mais fina é a estrutura, maiores são as temperaturas desenvolvidas. Isso é óbvio, claro. Mas se a gente considerar o mesmo cobrimento da armadura, para o mesmo diâmetro da armadura, quanto mais grossa é a laje, a temperatura é menor. É o que a gente vê aqui embaixo, né? É a ilustração. A temperatura da armadura para um mesmo cobrimento de uma laje mais grossa é menor do que a temperatura da armadura, tendo o mesmo cobrimento, para uma laje mais fina. Por isso que tem que se respeitar as dimensões. Os métodos tabulares apresentam aí valores, e aí eu vou agora passar a norma, mostrar para vocês os exemplos que existem, que aí agora vocês estão vendo. Aqui está a norma 15.200. Vamos aqui desde o início. Norma brasileira, projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. Elas abordam concreto, essa norma aborda concreto protegido também. Só que aí vem aqui as considerações aqui nas entrelinhas.
Para concreto protendido, considerar o efeito de dimensionamento de uma força de proteção igual a 0,7 na indicada para a obra. Isso aqui se alguém vai fazer lá aquelas verificações. Para quem vai para os métodos tabulares, aparece sempre aqui nas entrelinhas, para elementos protendidos, os valores de C1 das armaduras ativas são determinados acrescentando-se 10 milímetros para barras e 15 milímetros para fios e cordoalhas. E no caso de armaduras ativas pós-tracionadas, sem aderência, a cabeça de proteção deve ser protegida de forma que, em situação de incêndio, não haja perda de proteção. Então, aqui a gente está percebendo que esta norma já apresenta as diretrizes. E aí, para as tabelas, quando mostram aqui lajes protegidas, embaixo, né, vocês têm que ver aí na parte de baixo das tabelas, é que vem ali as normativas específicas para protegido. Para laje simplesmente apoiada, nós temos aqui o TRF, que é igual ao TRRF. Eles já simplificaram para projeto. Então, basta você, conhecendo em função lá do seu tipo de edifício, qual é o TRRF da edificação, você já sabe qual o TRF você vai entrar aqui nas tabelas. A espessura deve ser sempre respeitada por causa daquela distribuição térmica de temperaturas e levando-se em conta o C1. E no caso de armadura, e respeitar quando tiver armadura passiva, respeita este C1 que apresenta, e se for armadura ativa, observe aqui embaixo, o valor de C1 deve ser acrescido de 10 milímetros para barras e 15 milímetros para fios e cordoalhas. Então, nós temos tabelas para lajes simplesmente apoiadas, lajes, dimensões mínimas para lajes lisas ou lajes cogumelo, e temos também lajes nervuradas, e todas aqui embaixo vem aqui deixando bem claro aqui nas notas de cada tabela, né? Os valores de C1 indicado nesta tabela são válidos para armadura passiva. No caso de elementos protendidos, os valores de C1 para as armaduras ativas são determinados acrescentando-se 10 milímetros para barras e 15 para fios e cordoalhas. Então, aí nós temos tanto para lajes maciças como lajes lisas, lajes nervuradas, contínuas ou biapoiadas. Essa norma 15.200, ela se preza somente para concreto moldado em loco. Aí abro aí as verificações, vamos assim dizer, abro aí os olhos de vocês que para lajes que são pré-moldadas, eu deixo encontrar aqui para vocês, as lajes pré-moldadas, nós temos que procurar a norma 9062. Tá? A norma 9062 ela serve tanto para a temperatura ambiente, que são aí, elementos pré-moldados, como também para as lajes alveolares, tem o item 5 para a situação de incêndio. Então, essa laje aqui no caso, né, vem aqui bem claro aí que está sendo projetado, tá? Considerando que não estão previstas na 15.200 e na ausência de dados experimentais, eles apresentam métodos tabulares, porém levando em conta a capacidade resistente, tá? Ou seja, o momento fletor, a capacidade resistente à flexão e o esforço à flexão atuante em situação de incêndio. Mais uma vez, temos que atender ao C1, que é a distância da face do elemento estrutural, ao eixo da armadura até, né, o CG da armadura em milímetros e a espessura das lajes. E aí nós temos duas situações, tá? Ele diz ainda assim, tomar como referência ainda, né,
a norma 14432, a norma 14323, tá? Por quê? Porque se tiver peças metálicas expostas, tem que se procurar lá na norma de estruturas metálicas em situação de incêndio o que fazer com esses elementos, esses conectores metálicos, porque eles não podem falhar. Isso faz parte aí da fixação das lajes alveolares. E eu chamo a atenção que também é um método tabular, porém tem que se levar em conta a relação momento fletor em situação de incêndio, momento resistente à situação ambiente. Esse momento resistente à situação ambiente é fácil vocês encontrarem o próprio software que vocês usam, aí vocês já têm. Qual é a capacidade, a flexão real resistente? Nós estamos aqui comentando sempre com a situação real, com a armadura real, aquela que foi colocada lá no ato da proteção. E como é que eu vou calcular aqui o momento fletor em situação de incêndio? Nós podemos usar por simplicidade a própria norma 15.200, ela permite fazer isso, você estimar as tuas ações em situação de incêndio a partir das ações do projeto à temperatura ambiente para a combinação última normal de ações. É simples. Para estruturas de concreto, você pode estimar em 70%. Então, o MSD em incêndio é o próprio MSD vezes 0,70 e o MRD é a capacidade à flexão resistente. Atentem também por uma questão, nós temos duas tabelas. Uma tabela que serve para lajes biapoiadas e também uma tabela que serve para as lajes quando elas são contínuas. O confinado aqui é contínuo, respeitando uma armadura mínima de continuidade de 8 centímetros quadrados por metro. E o que vem a ser essa continuidade, né? Esse confinamento? Confinamento é o seguinte, né? A gente tem que ter cuidado, né? Que nessas tabelas, e aí vem de novo, por que a tabela, os métodos tabulares, eles são mais racionais? Está levando em conta o que a gente chama de thermal restraint. Aqui está a laje e ela está confinada, ou seja, ela não tem lá uma capacidade grande para se dilatar. Se ocorrer um incêndio, vai haver uma dilatação térmica, vai haver uma restrição térmica e vai aparecer esforços de natureza térmica. Então, esses esforços atuantes na própria laje já foram verificados aí por meio de ensaios. Então, quando se estabeleceram aí as tabelas com essas dimensões, já se leva em conta esse comportamento da estrutura. Então, aqui tem a tabela, mesmo princípio para 15.200. A espessura da laje e o C1. Para 30, 60, 90, 120, 180 minutos. Considerando a relação da capacidade aí, né? A relação momento atuante dividido pela relação momento resistente em temperatura ambiente. E, por fim, no caso de lajes alveolares, entra mais uma verificação. A capacidade resistente ao cisalhamento. Lembre-se que a laje alveolar, como ela está perfurada, devido aos alvéolos, parte da área de concreto que seria resistida, absorvida pelas tensões de cisalhamentos, não existe. Então, a capacidade de cisalhamento à temperatura ambiente já é um pouco reduzida, e isso se pronuncia em situação de incêndio. Em geral, os elementos que não têm problemas, que são maciços, né, elementos da flexão, que são maciços, a ruptura ocorre em incêndio por flexão. Mas considerando aí elementos alveolares, começa a ter aí um risco um pouco mais baixo, mas não desprezável, de ruptura por cisalhamento. Por isso, deve ser verificado, no caso aí das lajes alveolares, esses métodos tabulares. Eu agradeço a vocês aí. Lembrando mais uma vez, né?
compara o TRRF, estabelecido pela IT9, do Corpo de Bombeiros, com o TRF da estrutura. Para esses casos, eles já igualaram, né? Já fizeram tudo igual para facilitar aí o projeto. Eu agradeço a todos vocês aí a oportunidade da participação. Alguns adicionais, que seria aí alguns lembretes sobre o tempo TRRF, não vai ser possível, né? Não vai dar tempo de eu apresentar, mas eu agradeço também ao INAEP por essa oportunidade da gente discutir esse assunto e que a gente tenha outras oportunidades para a gente avaliar melhor isso, até mesmo com simulações usando aí os softwares de projeto. O TQS, por exemplo, ele considera o método tabular nos dimensionamentos. Muito obrigada a todos. Engenheiro Fábio, muito obrigada.